Bom dia, povo de Deus! É uma alegria estarmos juntos novamente em mais um programa Sorrindo para a Vida. Quero pedir a você que nos dê licença para entrar na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, onde quer que você esteja. Nós, bancada do Sorrindo para a Vida, chegamos agora com muita alegria para levar até você esse programa lindo, preparado primeiramente no coração de Deus, depois aqui em toda a nossa equipe, para que você possa ter essa experiência com a palavra de Deus no dia de hoje, neste programa que se chama Sorrindo para a Vida, com a intenção de fazer você sorrir ainda mais, mesmo diante de qualquer dificuldade. Eu sou Elisângela Borges, missionária da comunidade Canção Nova. É uma grande alegria ficar com você nesse dia, nesse programa, durante todo esse tempo, trazendo para você tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Quero cumprimentar você que nos acompanha pela rádio Canção Nova. Que alegria, rede de rádios Canção Nova conosco. Um bom dia para você que não está nos vendo, mas que está nos acompanhando, ouvindo aqui o programa Sorrindo para a Vida. E para você também que está pelo CN Plus, para você que está pelo TV Canção Nova, ao vivo, no YouTube. E para você que está na TV Canção Nova, seja muito bem-vindo ao programa Sorrindo para a Vida. Graças a Deus eu não estou sozinha, estou aqui com meu irmão Renilson, que vai trazer aqui a música para nós hoje. Bom dia, Renilson. Bom dia, Elisângela. Bom dia você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Olha, feliz ano novo. Deus abençoe você. Mais um ano, mais um ciclo que se inicia. Seja um ano de paz, de graça e de amor. E começando bem o nosso dia aqui com o programa Sorrindo para a Vida. Você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, em todo o nosso Brasil e além Brasil. Seja muito bem-vindo aqui ao Sorrindo para a Vida. Isso mesmo. E agora o nosso querido Sapo, maestro do programa. Bom dia. Maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia, você sócio da Canção Nova. Você que ajuda a Canção Nova. Você é mais importante de tudo. É o sócio Canção Nova. Porque se não é o sócio, o que seria da Canção Nova, né? É isso aí. Bom dia. Deus abençoe vocês. Muito bem, o Sapo falou muito bem, porque este é o programa feito para o sócio, para a família Canção Nova, você que é família Canção Nova, que está sempre conosco, que caminha com a Canção Nova, que ama a Canção Nova, você é muito bem-vindo a esse programa. E peço já que você possa enviar para outras pessoas a forma com que você está nos acompanhando. Se você está nos acompanhando pela rádio, você pode mandar aí no seu WhatsApp, vem acompanhar também a Canção Nova, pela Rádio Canção Nova, pela TV. Você pode, através das suas redes sociais, divulgar a Canção Nova, divulgar toda a nossa programação. Então, nós convidamos você que é sócio a ajudar a Canção Nova a evangelizar, divulgando, ajudar também financeiramente com as suas contribuições em todo o tempo. Quero cumprimentar os nossos cinegrafistas que estão aqui conosco. Um bom dia para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa produtora Gil. Que alegria, viu, estarmos juntas. E também a nossa diretora, que é a nossa irmã de comunidade, a Sidna. Sidna é uma guerreira. Ora está nas mídias, ora está na produção, ora na direção, mas sempre fazendo a graça de Deus acontecer através do sistema Canção Nova de Comunicação. Quero acolher você que está sintonizando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Esta é a comunidade Canção Nova, feita para você, feita para evangelizar, feita pensando na sua alma, pensando em levar você cada vez mais pertinho de Deus. E aqui nas mídias sociais nós estamos com ela, a Dani Thaís, a nossa gravidinha. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, minha irmã. Bom dia, minha gente. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus. Um feliz ano novo para você. Que este ano seja um ano de muitas bênçãos, de muitas realizações, de muita revelação divina para o seu coração, né? Um ano novo chega e com ele muitas novidades que o Senhor quer fazer em nós, né? A palavra diz que nosso Senhor tira do tesouro do nosso coração coisas velhas e coisas novas. Então, que as coisas antigas venham à tona, de fato, para curar seu coração e que o Senhor suscite coisas novas também, né? Então, como ele falou, né, gravidinha do ano, então eu não ando mais sozinha, ando com a nenenzinha aqui, a Elisa, né, que vai nascer em maio, no mês de Nossa Senhora, com a graça de Deus. Ela tem o mês inteiro para nascer, então é o mês de Nossa Senhora e vai ser o mês dela também, né? E eu já estou nessa feliz e alegre expectativa. Então é muito bom estar aqui, né, no começo deste ano e nós vamos nos ver muito, né? Se assim nosso Senhor
permitir. Já quero deixar aqui para você essa provocação, porque como você sabe, eu trabalho no vocacional, então aonde eu vou eu carrego o vocacional junto comigo. Na verdade, todos nós, né? Porque todos somos promotores do carisma Canção Nova. Então, ano novo, já pensou se no seu coração você começou o ano com uma meta? Perceber, identificar o que o Senhor quer de mim nesta vida. Já pensou se o convite de Deus para você é que você seja um missionário da Canção Nova? Se aproxima ao nosso encontro Redão, que é aquele primeiro encontro onde várias pessoas que sentem, né, uma inquietação no coração, dão um passo de conhecer um pouco mais o que é a Canção Nova. Então, se você tem uma inquietação, se você tem um desejo de trilhar um discernimento vocacional, às vezes você não sabe nem talvez se vai ser Canção Nova, né? Mas também no caminho vocacional da Canção Nova, a gente te ajuda a se encaminhar para outros caminhos também, se assim for a vontade de Deus. Então, se você se sente provocado a, neste ano de 2026, dar uma resposta ao Senhor, não adiar a sua entrega a Jesus, convido você a seguir a nossa página no Instagram, @vocacionalcn, e assim você conhecer como fazer para participar dos nossos encontros vocacionais do nosso Redão, tá bom? Então já fica aqui esse convite para você neste comecinho de manhã. Mas quero convidar você também, daqui a pouco nós vamos tirar a nossa foto, vamos postar no Instagram e você vai poder interagir, mandar o seu bom dia, mandar o seu pedido de oração, né? Vai poder também enviar o seu testemunho para o nosso e-mail sorrindopravida. Ó, tá vendo? sorrindopravida, @cançãonova.com. Tô quase decorando, gente. sorrindopravida, @cançãonova.com. Nós pedimos que você partilhe aquilo que Deus fez em você. Quem sabe você tem também um testemunho daquilo que você rezou ao longo de 2025 e nosso Senhor concretizou, realizou através aqui da nossa oração, de estarmos junto com você no dia a dia. Então é importante testemunharmos. Nós sabemos que a samaritana, depois que se encontrou com Jesus, ela foi a tantos e anunciou, né? E quanto que somente a força da palavra dela, do testemunho dela, foi suficiente para trazer tantas pessoas ao Senhor. Então é importante que nós testemunhemos aquilo que Deus faz em nossa vida. Então você vai poder mandar o seu e-mail e nós vamos compartilhar o testemunho. Como você está vendo, hoje a gente está sem tablet, né? O nosso tablet, ele pifou, então nós estamos sem por enquanto, mas nós queremos que a providência de Deus vai reger e de repente, se você que está nos assistindo, trabalha com eletrônicos, numa loja, né, de celulares, tablet e quer nos ajudar, nós estendemos a nossa mão, porque nós vivemos assim, da providência, do amor, do carinho e do cuidado que você, que é a família Canção Nova, tem para conosco. Mas nós vamos dar o testemunho aqui com o celular, fica tudo certo, mas já fica também esse nosso pedido. E essa nossa gratidão pelo carinho que você tem por nós. Que bom, Dani, que você trouxe aí a nossa necessidade, mas também falou do vocacional. Eu fui do vocacional quase 5 anos na missão de São Paulo. E o que eu aprendi demais ali, né, trabalhando no vocacional, eu digo que todos os setores são muito responsabilizantes, mas Sim. O vocacional ainda mais. Porque você está responsável para ajudar a pessoa a discernir o lugar dela. A pessoa que nos procura para fazer um caminho de discernimento vocacional com a Canção Nova, não é uma inscrição para entrar para a Canção Nova por um determinado vestibular, tempo. Né? Não é um vestibular. Mas eu me lembro do Aguinaldo, eu estive na casa dele no sábado, hoje está no segundo elo, lá na Missão de São Paulo, e ele dizia que quando ele me procurou no vocacional, eu disse para ele, o que você pretende aqui? Ele disse assim, descobrir a minha vocação. Eu disse para ele, então você está no lugar certo. Aqui você vai descobrir, porque a Canção Nova vai te ajudar a você se encontrar com aquele que é o plano de Deus na sua vida. Então, você que tem o desejo, você que ainda não se encontrou, envie o seu e-mail, vocacional@cançãonova.com, para que você possa ter aí uma direção para te ajudar a se encontrar na vontade de Deus. Mas, graças a Deus, quero também cumprimentar aqui o Márcio Mendes. Bom dia, meu irmão. Bom dia, querida. A paz. A paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que Deus nos abençoe. Que essa manhã iluminada, seja iluminada não só por fora, mas seja iluminada também por dentro, na nossa alma. Porque onde brilha a presença de Deus, não existe escuridão, não existe trevas. O pecado vai nos abandonando quando nós somos
nos comportamos, nos permitimos ser templos do Espírito Santo. A gente sabe que a luta contra o mal, contra o pecado, contra a fraqueza, é até o último dia da nossa vida. Mas quando nos habita a luz de Deus, é ela quem prevalece, não é? E o mal vai perdendo a sua força, a confusão, a dúvida, a indecisão, a falta de sentido para a vida, a tristeza, todas essas coisas vão nos abandonando quando a luz de Deus está acesa dentro de nós, essa luz que se acende pela fé. Por isso é tão importante esse encontro matinal, que é aqui o Sorrindo para a Vida, onde nós nos encontramos para orar, mas sobretudo para abrir o nosso coração à vontade de Deus, à palavra de Deus. Quantas vezes nós começamos aqui o Sorrindo para a Vida com uma pergunta e uma saudação ao Espírito Santo? Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Mesmo quando a gente não repete essa frase, é isso que é o Sorrindo para a Vida. Uma saudação a Deus, uma oração que se levanta ao céu, um pedido de ajuda, um convite para a gente viver esse dia da melhor maneira possível. Então, já toma nota também da palavra que vai nos iluminar nesse dia de hoje. Está em Gênesis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Esta palavra é maravilhosa, porque nos ensina coisas que nós deveríamos ter sempre diante dos olhos. Tá bem? Então, Gênesis 4, de 1 a 7. Já deixa separada essa passagem aí na sua Bíblia. Enquanto você vai pegando aí a sua palavra, eu quero falar aqui da nossa padaria Vovó Josefa. Você que já veio aqui na Canção Nova, com certeza experimentou aquelas delícias que tem ali na nossa padaria. E nós temos aqui um cafezinho bem gostoso, temos também a Samanta, que é da padaria. Então, eu quero ofertar um cafezinho para você, Márcio. Você aceita? Eu aceito. Que bom. Vou aceitar você, um Dani? cafezinho hoje. Eu estou me abstendo nesse tempo de gestação, vou ficar só com a água, obrigada. Mas eu acho que ela aceita a Samanta, né? Não, Não, eu a tenho que... Samanta que não é parte da bancada, tá, gente? A Samanta é uma aquele... aceitação, uma delícia. Essa Para ser Samanta. degustada, né, Márcio? Pois é, aquele eu biscoito vou deixar doce que vocês tá ali. degustarem. É uma delícia aquele negócio. Bem lembrado, Márcio, porque eu, de fato, não conhecia Samanta. E quando eu cheguei aqui na Canção Nova, que eu ouvi pela primeira vez, eu pensei, Samanta. Então, foi bom você lembrar que não é mais uma pessoa aqui na bancada, mas assim, o nome do biscoito aqui em São Paulo é dito Samanta. E você, quando vier aqui à Canção Nova, você pode experimentar tanto esse cafezinho gostoso, que é da Vovó Josefa, a nossa padaria, também a Samanta. Tem tantos outros salgados ali deliciosos, tem bolos. A minha preferida é a chipa. E a de vocês? A minha Carolina. Não Carol. conhecia Carolina. No Nordeste eu Eu nunca também tinha não conhecia. experimentado. Quando eu cheguei aqui, o doce. Para deixar a gente viciado. Se Ó, não vou tiver falar pra cuidado. você, o problema dessas meninas, Carolina, Samanta, tá? O problema é depois que você experimenta, você parar, tá? Porque você olha ali tão inofensiva, né? Mas como a Verdade, primeira verdade. para você ver. Depois da primeira, se não tiver disciplina... Mas são as coisas boas da vida. Deus, ele enche a nossa vida de carinho, não é? Tem muita gente que associa o prazer ao pecado, mas não é o prazer que é pecado, gente. É o descontrole, é a descompensação, é o vício. Tanto que nós temos um título de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora dos Prazeres. Não pense que o prazer é uma coisa diabólica, não. É um dom de Deus. Inclusive, eu digo para você, para que você saiba com toda clareza, que se o diabo pudesse, ele tiraria tudo de nós, sem nos dar um prazer sequer. Ele usa o prazer como isca, mas se ele pudesse conseguir o mal contra nós, sem nos dar sequer a alegria de um prazer, ele o faria. Então, até nessas coisas apetitosas, deliciosas, a gente tem que ter cuidado, não é? Controle, mas nunca esquecer de louvar e de agradecer a Deus, não é verdade? Olha, eu separei uma coisa aqui que eu gostaria de partilhar, não é? É do livro Na Presença do Deus Vivo. Esse livro vai ser a direção espiritual para a nossa quaresma,
é o livro oficial da Canção Nova para o nosso itinerário quaresmal no ano de 2026. E o título desse livro não podia ser diferente. É onde tudo acontece. É onde está toda a graça que você precisa. A transformação que você necessita, a santidade que você está buscando, mas também o socorro divino. Onde? Na presença do Deus vivo. E tem aqui algo que eu acho que você vai gostar muito de ouvir. Na página 178 diz assim: essa é a regra. Não deis crédito a qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Porque muita gente falsa está espalhada pelo mundo. A gente pensa que são constatações que nós fazemos, que isso é coisa moderna, mas olha, coitado daquele que não se deixa avisar, iluminar, dirigir pela palavra de Deus. Por que a gente precisa ter cuidado em não dar crédito a qualquer espírito, sem antes verificar se são de Deus? Porque tem muita gente falsa espalhando falsidade pelo mundo. Então, qual é a direção, qual é a saída? Pare de pôr seu coração em qualquer coisa que não tenha sido primeiramente levada diante de Deus em oração. Pare de ouvir, de dar ouvidos, de trazer para dentro da sua alma, de considerar como verdade, sabe? De pôr o seu coração. Às vezes a gente se empenha apaixonadamente numa coisa que nós não levamos primeiramente diante de Deus em oração, para que essa coisa seja esclarecida pelo Espírito Santo. Então, vou continuar aqui. Não se jogue de cabeça em um relacionamento. Para você que está discernindo aí a sua vida afetiva. Não se jogue de cabeça em um relacionamento sem antes examinar com prudência, com sabedoria, para descobrir se esse relacionamento presta, se é uma joia fina ou se é uma bijuteria vagabunda. E aqui nós estamos falando de namoro, estamos falando de noivado, mas também estamos falando de amizades, das pessoas que nos frequentam. Use esse mesmo critério para avaliar, especialmente certas coisas que as pessoas dizem ou fazem e que parecem muito boas e santas. Pois a malandragem disfarçada de caridade ou até mesmo de coisa sagrada é a que mais apanha as pessoas ingênuas. Cuidado com o lobo em pele de ovelha. Preste atenção para não cair nas mãos de quem chega com o nome de Deus na boca, mas o seu coração está repleto de maldades e segundas intenções. Mas como, Márcio? Como que eu vou fazer esse discernimento? Duvide das coisas duvidosas. Tem coisa que... o que é duvidar das coisas duvidosas? Quando acendeu o sinal amarelo, não é amarelo, é vermelho. Entendeu? Quando você perceber que algo está chamando a atenção ali de forma negativa, entenda que aquilo é um não. Não ponha na dúvida simplesmente. Então, de novo, duvide das coisas duvidosas sem nenhuma espécie de dúvida. Preste atenção. Reze. Não há melhor recurso que a oração para descobrir as manobras ocultas do inimigo e obrigá-lo a dar-se a conhecer. Reze e preste atenção. Antes de confiar, peça a Deus que lhe mostre o que vai no coração daquele indivíduo, o que vai no coração daquela pessoa. E aí depois vem aqui uma coisa espetacular, que é uma oração para pedir a força de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a nossa salvação. Todo bem que você quer, que você está buscando, e às vezes não sabe traduzir em palavras, está na vontade de Deus. Isso aqui é só um trechinho desse livro que vai ser uma surpresa para você. Você não tem ideia de como esse livro vai te ajudar na sua vida, não é na quaresma, na sua vida. Qual é o nome do livro?
Na presença do Deus vivo é onde eu quero estar. Na presença do Deus vivo é onde eu quero buscar a minha resposta. E você? Tá certo? Então fica aqui a dica para você já adquirir com antecedência, para quando começar a quaresma, ele já estar em suas mãos. Você não ficar aflito que a quaresma está chegando e o livro ainda não chegou, tá certo? Como é que você faz seu pedido? loja.cançãonova.com, você entra lá e digita na lupinha, na presença do Deus vivo. Vai ver. Se precisar de ajuda, nós temos uma equipe maravilhosa aqui na Canção Nova, à sua disposição para te atender pelo telefone. 0, código da operadora 12, 3186 2600. Só está esperando você. Márcio, e muitas pessoas, às vezes eu faço a promoção de palco ali no Rincão, no final muita gente vem me perguntar, Elisângela, eu gostaria de saber o que o pregador falou, como que eu faço para adorar, como que eu faço para estar na presença do Deus vivo, como que é isso? E olha que inspiração que Deus te deu. Você trouxe aí exatamente a resposta da dúvida de muita gente. Na presença do Deus vivo. Isso aqui é um manual para te ajudar a estar na presença do Deus vivo todos os dias da sua vida. Então não perca a oportunidade, não, ligue agora, 12-3186-2600 ou acesse loja.cançãonova.com. Você pode também já enviando a sua mensagem no @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn, comentando a nossa foto, porque a Dani já vai ali trazer para a gente os comentários dos nossos internautas, não é isso, Dani? Testemunho. Sim, isso mesmo. Então, temos muita gente aqui interagindo, mandando o seu bom dia, né? Nesta quarta-feira abençoada. Pessoas que já estão pedindo oração, né? Por parentes que estão internados, pedindo oração por emprego. Então, nós já estamos trazendo no nosso coração cada um desses pedidos. E traremos também na nossa oração já em alguns instantes. Mas quero já trazer aqui um testemunho que traz esse exemplo, como o Márcio trazia dessa experiência também do livro, de uma pessoa que resolveu colocar a sua força em Deus e não na situação. Então, essa pessoa ela pede para não ser identificada e ela partilha com a gente. Sou casada há 20 anos, sempre vivi um casamento feliz, construído na fé, no serviço à igreja e com muitos sonhos realizados. Deus nos abençoou com um filho, um verdadeiro milagre. E vivíamos com estabilidade e tranquilidade. Durante a pandemia, meu esposo ficou gravemente doente e, com o isolamento, acabou se afastando da igreja e da fé. Aos poucos, algo mudou. No final de 2024, descobri que havíamos perdido todas as nossas economias em um golpe financeiro e que ele havia feito empréstimos sem que eu soubesse. Foi um desespero profundo, uma dor imensa, mas escolhi continuar louvando e confiando em Deus, mesmo passando por muitas humilhações e renúncias. Meses depois, enfrentei outra grande tempestade. Descobri uma traição. No meio da dor, encontrei forças na oração, na Eucaristia e na programação da Canção Nova. No programa O Amor Vencerá, Deus falou diretamente ao meu coração, confirmando que Ele estava comigo e que minha família era valiosa para Ele. Busquei orientação espiritual, silenciei a minha alma e decidi lutar pela minha família. Escolhi o perdão e o recomeço. Reconstruímos o nosso casamento com verdade, oração e gratidão. Meu esposo retornou à igreja. Reorganizamos nossa vida financeira e Deus, no seu tempo, foi restaurando tudo. Ganhamos causas na justiça, recebi aumento salarial e nunca nos faltou o essencial. Hoje posso testemunhar que Deus não deixou nenhuma lágrima minha cair no chão. Ele foi fiel em cada detalhe. Basta confiar e ter esperança, porque tudo passa. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Que testemunho de fé, de força, de uma mulher que resolveu se manter firme na oração. Bendito seja Deus, minha irmã, pela sua vida e pelo seu encontro pessoal com Jesus, que não te deixou se abalar diante de tantas tempestades, que não foi só uma, mas que foram várias.
eu sempre fico muito tocada com os testemunhos que nós escutamos nas redes sociais, mas que as pessoas trazem também, porque nós vemos como o Deus vivo é presente na nossa vida e como que Ele faz, como que é sempre a nossa escolha, como que eu vou me comportar diante de uma situação difícil, né? E esse testemunho traz para a gente isso. Nós sabemos que o demônio, né? Nossa Senhora de Fátima vai nos ensinar que o ataque do demônio é contra as famílias. E como é preciso que nós estejamos muito enraizados em Deus para podermos combater o demônio, né? E louvar a Deus e confiar. E ela lutou com as armas certas. Ela escolheu confiar em Deus e perdoar, né? E o demônio, ele é soberbo, ele não aguenta um coração que é humilde e que se volta e se prostra para Deus, né? Bendito seja Deus pela sua família, minha irmã. E que lindo ver que tudo isso a Canção Nova ajudou ela a viver, ela chegar ao perdão, chegar à reconciliação. Isso é o resultado da sua ajuda, né? Quando você ajuda a Canção Nova, você está ajudando famílias a serem restauradas. Olha que bonito. O próprio testemunho já vem mostrando tudo isso. E eu quero trazer agora para nós uma frase que vem mostrar também um pouco do que nós estamos vendo neste testemunho, que é uma frase do Padre Jonas Abib, o nosso pai fundador. Veja, que o trabalho de nossas mãos produza frutos. Que o trabalho de nossas mãos produza frutos. Amém. O trabalho das mãos de vocês nos ajudando, né? O nosso trabalho missionário aqui tem produzido frutos. Que bênção tudo isso para nós. Então, eu quero convidar os nossos irmãos para trazer para a gente essa música, permeando aí esse momento para a oração. Vamos clamar o Espírito Santo sobre nós, assim como o Márcio falava, né? Aqui em Cachoeira Paulista, um dia iluminado. Estamos o Espírito que vem iluminar o nosso interior e nos preparar para a palavra que será semeada nos nossos corações. Cantemos juntos então, pedido. Vem, Espírito de Deus, vem, vem sobre nós, reaquece os corações, em Ti vem com poder mudar as nossas vidas. Mais uma vez peçamos, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vem sobre nós, vem, vem sobre nós, reaquece os corações, em Ti vem com poder mudar as nossas vidas. Clamemos juntos, peçamos, vem Espírito, vem, vem sobre nós, vem Espírito, vem, vem sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Vai encontrando aí na sua Bíblia, essa passagem é muito importante. Como é bom a gente mergulhar na presença de Deus e perceber o que Ele é capaz de fazer por nós. Até por isso também que a Canção Nova, além da pregação da palavra, ela tem tantos materiais de evangelização, porque nós precisamos nos cercar das coisas santas, não é? Precisamos nos cercar daquilo que é bom, daquilo que faz bem para nós, que entra pelos olhos, que entra pelos ouvidos, não é? Eu estava vendo aqui na nossa bancada os meus irmãos aqui vestidos com essas camisetas tão bonitas, né? São José com o menino Jesus, São Miguel Arcanjo, são imagens, né, que ajudam. Ela está de vestidinho, né? Mas são imagens que ajudam a gente a rezar, que num certo momento eleva o nosso pensamento para Deus, né? Então a pessoa diz assim: mas
é uma imagem ali de São Miguel Arcanjo, a imagem de São José, eleva o nosso pensamento às coisas santas, ao testemunho de quem foi fiel a Deus. Quando eu olho para uma camiseta de São Miguel Arcanjo, eu me lembro da palavra de Deus que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Eu me lembro que São Miguel Arcanjo foi dado como protetor do povo de Deus, que ele trava as batalhas em nosso favor, e que nós não estamos sozinhos nessas lutas espirituais que são tão difíceis, viu, gente? Nós sabemos que tem muita fraqueza nossa, nós sabemos que o pecado é a escolha do ser humano, não é? Mas também nós não podemos ignorar que tem uma influência espiritual maligna, diabólica, que nos combate todos os dias. A cada um a sua responsabilidade. E uma coisa não nega a outra. Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. Mas você também deve concordar que o ambiente influencia sobre a pessoa. Um pai falando na cabeça de um filho, o marido falando na cabeça da mulher, a mulher falando na cabeça do marido. Influencia ou não influencia nas escolhas? Agora você imagina um assédio do mal constantemente semeando pensamentos, sentimentos no coração de alguém. A escolha é da pessoa, mas a influência existe. Inclusive, tem alguns que chamam essa opressão de influência, não é? Então eu tenho um companheiro nesta luta contra o mal, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Não é? E quando nós trazemos aqui um livro, como a gente acabou de dizer, não é? Do nosso retiro que vamos viver nesse tempo de Quaresma, nenhum livro substitui a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos sentar na soleira da porta daqueles que têm mais conhecimento do que nós. Significa que nós precisamos aprender uns com os outros, que nós devemos nos aprofundar na palavra de Deus. E que nós fazemos isso como comunidade, não é? Essa Bíblia que você tem nas suas mãos, ela chegou até você porque ela foi passada de geração em geração, inclusive numa época em que não se escrevia. Como é que se fazia numa época em que não se escrevia para passar adiante a palavra de Deus? Ela era repetida e repetida, e explicada, e ensinada, e explicada, e ensinada. E quem mergulhou na palavra de Deus, mergulhou na presença do Deus vivo. Então vai ser muito importante esse momento que nós vamos viver de Quaresma, tá certo? Tinha indicado aqui para você, loja.cançãonova.com, para você adquirir o seu retiro quaresmal, mas nós temos também uma parceira, uma amiga de muitos anos, que é a Livraria Loyola, que também você pode encontrar. Então, na Livraria Loyola, seja na mais perto de você, ou seja, pelo site da Livraria Loyola, você também tem acesso, não só ao livro Na Presença do Deus Vivo, mas também a vários materiais de evangelização da Canção Nova, inclusive as camisetas. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos
do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com a sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que, se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. O homem se uniu a Eva, o homem aqui é Adão, se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Um cuidava dos animais, outro cuidava do campo. Aconteceu tempos depois, preste muita atenção nisso, que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Caim pegou daquilo que ele tinha produzido e deu alguma coisa para o Senhor. Era a prática naquela época, era comum. Quem tinha uma fé, quem tinha uma religião, fazer oferta ao divino. Mas como foi que Caim fez? Caim foi cumprir preceito. Caim fez a obrigação. Caim deu de alguma coisa que ele havia produzido. Tanto que diz aqui, Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, esse por sua vez, é uma contraposição. É tipo, olha, esse aqui fez isso, mas esse aqui fez diferente. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. Será que Deus prefere os cordeirinhos e a gordura das ovelhas? O segredo não está nos animais que foram oferecidos, gente. O segredo está aqui nesta palavra: os primeiros, a primícia. Abel tirou daquilo que ele tinha de melhor, aquilo que todo mundo queria, inclusive ele, inclusive o próprio Abel. Aquilo que ele desejava, os melhores espécimes, os melhores carneiros, a gordura que era tão importante, porque você sabe que a gordura é alimento para o cérebro, gordura dá energia, mas gordura também era combustível. Com a gordura, numa época em que você não tinha álcool, era com a gordura que você também acendia as coisas, que você queimava as coisas. Tanto que no templo acendia-se a gordura, para que a fumaça subisse aos céus. Então, aquilo que era mais precioso, Abel separou para Deus. E Deus olhou para a oferta de Abel e não olhou para a de Caim. Por quê? Porque na oferta de Abel estava o coração de Abel. E na oferta de Caim estava o dever a se cumprir. Estava o preceito a ser atendido. Estava o fazer por obrigação. Deus não é escravo das coisas que nós oferecemos. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos bens. Nem precisa dos nossos sacrifícios. Eu vou me punir, eu vou me castigar, eu vou me bater, eu vou deixar de comer. Deus não precisa disso, meu querido. Então por que a gente faz jejum? Porque nós precisamos fazer o jejum, não é que Deus precise.
Deus não quer as suas coisas, Deus quer você. Deus quer o seu coração. Caim ofereceu as suas coisas, mas não se ofereceu a Deus. Não se pôs junto na oferta que ele entregava. Abel se deu a Deus, junto com aquilo que ele ofertava. E foi isso que o colocou na presença do Deus vivo. Que maravilhoso, né? E aí Deus vira... E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com a sua oferta. E Caim reagiu. E Caim percebeu, como muitas pessoas percebem que a sua oração não foi atendida. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Ficou de cara caída. Ficou emburrado. Ficou de cara feia. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado? E com teu rosto caído? E com a cara abatida? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida? Olha o que Deus está falando para ele. Você está de cabeça baixa, não está de cabeça erguida. Você está com a cara abatida e não com a cara erguida. Porque o que você está fazendo não está certo, Caim. Se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Põe para ele uma pergunta. Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal não vai ficar morando com você, espreitando-te a porta, à espera da oportunidade de te abocanhar? E aí Deus dá a ele o seu desejo, porque no coração de Caim já estava uma determinação de matar o irmão. E Deus diz para ele: toma cuidado com os desejos do seu coração, porque nem todo desejo que está dentro de você te é lícito. Os desejos vêm, mas cabe a você, olha lá, dominá-los. A ti vai o seu desejo. Os desejos vêm, mas tu deves dominá-lo. Mas para a gente entender melhor esta palavra, tem uma pergunta que nós precisamos responder ainda com mais clareza, mais profundidade. O que foi que tornou Abel diferente de Caim aos olhos de Deus? Porque aos olhos de Deus foram diferentes. O que tornou um diferente do outro? Meus amigos, é que existe no coração certas portas que só podem ser abertas mediante a generosidade. Existem certas portas espirituais, existem certas portas na alma da gente que só podem ser abertas pela generosidade. Quando eu entrei na Canção Nova, isso foi no ano de 94, Dom Alberto, o bispo Dom Alberto, veio pregar para nós ali um retiro. Estava conosco na nossa casa ali em Queluz, quando as pessoas ingressavam naquela altura na comunidade. Seu primeiro ano era em Queluz. Naquela época era chamado noviciado. Então Dom Alberto nos visitou. E eu me lembro de muita coisa da pregação que ele fez naquele dia. E para honrar o que ele disse, vou lembrar mais de uma coisa. O Dom Alberto, ele disse assim: um dia eu penso que quando nós chegarmos no céu, depois de todos os nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso empenho para ser santo, nós vamos ter uma feliz surpresa. Nós vamos ficar boquiabertos, ao descobrir que nada disso nos salvou, que nós fomos salvos por pura e absoluta misericórdia de Deus. Eu creio que não são os meus empenhos, os meus esforços que me salvarão, mas mesmo crendo, eu sei que eu vou me surpreender, porque por mim eu estou perdido, e cada um de nós, que mesmo na nossa luta contra o pecado, quantos erros a gente comete, quanta maldade a gente faz, nós seremos salvos por
pura e exclusiva misericórdia de Deus. E qual foi a outra coisa que Dom Alberto falou naquela pregação que eu nunca me esqueci? Ele disse que a chave que abre as portas da divina providência na nossa vida não é o pedir, é o dar. Dar, oferecer, sair para servir, ajudar as outras pessoas, abrir as mãos para compartilhar com aqueles que têm uma necessidade maior do que nós. Isso abre as portas do céu sobre a vida da gente. Então eu retomo, há no coração da gente certas portas que só podem ser abertas mediante a generosidade. Tem portas que só vão se abrir para você ao se libertar de um coração mesquinho. Eu sei que todos nós temos uma gana de sermos salvos, de nos proteger, de nos assegurar, de garantir o nosso futuro. Mas isso tudo, gente, é uma ilusão. A verdade está em partilhar, em ajudar as pessoas que Deus coloca à nossa volta. E essa generosidade abre as portas do céu sobre a vida da gente. Abel ofereceu o seu melhor. Abel não guardou para si os melhores frutos do seu trabalho. O que ele fez? Ofereceu a Deus. Tem muita coisa que acontece na minha vida, não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou melhor do que as pessoas, não, das outras pessoas, não. Não é porque eu sou santo, não. Mas eu tenho consciência de que eu ofereci a Deus as primícias da minha vida. Eu ofereci a Deus a minha juventude. E eu me lembro quando na minha família havia pessoas que olhavam com tristeza o meu ingresso na Canção Nova, porque pensava, na flor da idade, está entregando os melhores anos da sua vida para Deus. Eu me lembro quando muitas vezes meu pai, preocupado, ele dizia, mas você vai agora justamente na fase mais produtiva da sua vida. E se depois de um tempo a Canção Nova acabar? E se depois de um tempo acontecer alguma coisa e você não puder permanecer? Eu respondia para o meu pai, pai, a minha resposta é para Deus. Não é para o Padre Jonas, não é para a Luzia, não é para o Hétero, não é para aqueles primeiros. A minha resposta nem é para a Canção Nova, a minha resposta é para o Senhor Jesus. É para Deus, que me chamou para a Canção Nova. E o Senhor que me levou para lá, cuidará de mim em qualquer situação que eu venha a enfrentar, em qualquer uma. De permanecer ali até o fim dos meus dias, ou se acontecesse alguma coisa como essa que o Senhor disse, o próprio Senhor me dirigirá, e eu creio nisso, meus irmãos, com toda a força do meu coração. Minha alegria não é mérito, é graça, é ter podido oferecer esses melhores anos e continuar oferecendo a Deus, ao Senhor. A nossa vida precisa ser para o Senhor, quer você esteja dentro da Canção Nova, quer você esteja fora da Canção Nova, quer você seja chamada a uma entrega total para a evangelização, dedicar-se integralmente, como é o nosso caso, seja você se dedicar no seu trabalho. Dentista, enfermeiro, engenheiro, arquiteto, expert em novas tecnologias, tem tanta gente se dedicando aí e fazendo muito bem com essas novas profissões que têm surgido. Quanta gente ajudando as pessoas na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Não importa em que você trabalha, ainda que seja, você diga, mas o que eu faço é tão simplesinho, eu limpo a casa das pessoas. Minha querida, meu irmão, você faz o que a pessoa não pode fazer. Tem gente que não consegue, por isso precisa pagar. E olha o que você leva para a casa desta pessoa.
você leva saúde, você leva bem-estar. E se você faz isso com alegria, ainda leva com você a presença de Deus para essa pessoa. Mas não importa se é a faxina ou a presidência da República, não importa. Nós precisamos ser todos de Deus, todo para Deus. Isso é você oferecer as primícias. E quando você oferece as primícias, todas as promessas que Deus lhe fez se cumprem na sua vida. Porque você não está entregando simplesmente o fruto do seu trabalho, você está oferecendo a sua vida ao Senhor. E quando Abel entregou o que lhe era mais valioso, tornou-se capaz de receber. Porque quando você entrega, você se torna capaz de receber. Ninguém pode encher copo cheio. Ninguém. Para eu me encher da graça de Deus, para eu ser enchido por Deus com a sua graça, eu preciso me esvaziar de mim mesmo, do meu egoísmo. Por isso que a humildade tem a ver com esvaziamento. Por isso que Nossa Senhora foi tão cheia de Deus, porque ela se esvaziou todinha, para que Deus pudesse enchê-la completamente. Tem uma expressão do grego que fala de Jesus, é um termo que significa esvaziamento, mas é muito mais do que esvaziamento, que é kenosis. O Senhor despojou-se da sua divindade. Sendo Deus, viveu como se não fosse, para que houvesse espaço para a nossa humanidade na vida dele. Para que coubesse ali o humano, ele precisou se despojar da sua vida divina. Não deixou de ser Deus, mas viveu plenamente a vida humana, em tudo igual a nós, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos e, inclusive, nas tentações. Ele só não cedeu ao pecado. Mas foi tentado? Foi. E foi difícil para ele resistir à tentação? Foi. Tanto foi difícil que Jesus precisou fazer um retiro. A quaresma que nós fazemos é uma memória ao retiro que Jesus fez. Jesus fez um retiro de 40 dias para lutar e vencer tentações que não o deixavam. Ele se esvaziou por vontade de Deus, para, assumindo a nossa natureza, encher a nossa natureza da graça de Deus e do divino. Ninguém enche o que já está cheio. Quando Abel se esvaziou na presença de Deus, abriu-se espaço para que ele pudesse receber de Deus a graça que o Senhor tinha para ele. Então a graça de Deus manifestou-se para Abel porque o seu coração estava aberto, porque havia amor naquilo que ele fazia. Não se serve a Deus por obrigação. Tudo que a palavra de Deus indica aqui é que Caim estava cumprindo preceitos, porque quando se cumpre preceitos, se recebe benefícios. Oh, meu Deus do céu! Se a gente for servir a Deus por causa de benefícios, a gente não persevera. Os benefícios vêm, gente, mas quem vai a Deus em busca de benefícios não fica. O que é que faz a gente permanecer, não é, numa vocação? É quando nós vamos a Deus por amor. O que foi que trouxe tantos de nós para dentro da Canção Nova? Foi ter experimentado o amor de Deus e, com uma gratidão profunda, querer entregar a Deus tudo que nós tínhamos, tudo que nós temos, tudo para Deus. E quando você entrega tudo para Deus, meu amigo, você pode ficar tranquilo, Ele não se deixa vencer em generosidade. Os benefícios vêm, mas não se serve a Deus por obrigação ou para obter vantagens. E Caim fazia o que todo invejoso faz. Depois de fazer mal feito, vai combater quem fez direito. Se ardeu de tristeza, de rancor, de ódio, porque o céu beneficiava Abel.
porque ele via na vida de Abel as manifestações da graça de Deus. Ao perceber que o céu favorecia Abel em tudo aquilo que Abel fazia, Caim começou a se comparar com ele, e aí ele se encheu de inveja. E aí ele tomou a decisão de matar o irmão dele. A semente estava lá, a semente da morte. O que eu vou fazer com esse desgraçado? Tudo que ele põe a mão vai para frente, tudo que ele faz prospera. Os animais que ele cuida se multiplicam. Ele está se tornando rico, ele está prosperando na vida dele. E a prosperidade de Abel não era questão financeira apenas, porque você vê, os dois partiram do nada. Um começou a criar o gado miúdo e o outro começou a cultivar o campo. O ponto de partida dos dois foi o zero. Mas já ali no início havia inveja, porque inveja não tem a ver simplesmente com os frutos que a pessoa recebe do seu trabalho, mas com a alegria que ela tem naquilo que ela faz. O invejoso não tem inveja do que você tem, mas da felicidade que você possui com aquilo que você tem. Nenhum invejoso tem inveja de gente infeliz. Se a pessoa está infeliz, ele nem se incomoda muito. Ela pode ser bem mais rica que ele. Se estiver infeliz, se estiver estragada, se estiver sofrendo, se estiver doente, para ele está de bom tamanho. Está infeliz. Mas o invejoso, ainda que tenha mais do que o outro, ele se arde, ele se carcome de dor e de tristeza, porque o outro, tendo menos, é feliz com o pouco que tem, enquanto ele, tendo mais, não consegue ser feliz. Aí ele persegue. Ele persegue, e se não tomar cuidado, como diz aqui a palavra, ativa aí o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Às vezes essa inveja se torna mortal. Por isso que, a partir daquele dia, Caim andava sempre irado, diz aqui a palavra de Deus, e tinha um semblante abatido. Qual era o retrato de Caim? Um homem aborrecido, raivoso, entristecido. A insatisfação com a vida, a ingratidão, preste atenção nas coisas. A insatisfação com a vida. Você está insatisfeito com a vida? A ingratidão. Você é uma pessoa mal agradecida? Quando a pessoa faz um favor para você, você agradece, você guarda essa gratidão no coração, você esquece. Ou depois de um tempo você acha que a pessoa não está fazendo mais do que a obrigação dela, que ela tem dever de ajudar você. Então a insatisfação com a vida, a ingratidão. E tem um outro elemento terrível, 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 que é a constante comparação com os outros. A insatisfação com a vida, a ingratidão, a constante comparação com os outros e a inveja. E a inveja sempre causam tristeza. Então, uma pessoa que está insatisfeita, uma pessoa que é ingrata, que não reconhece o bem que recebe, que diante de tantas coisas boas, o ar que ela respira, o sol que brilha lá fora, os passarinhos que cantam, ela só consegue enxergar o negativo, só consegue enxergar problema, só consegue enxergar o que é ruim na vida dela. A pessoa que está constantemente se comparando com as outras e tem o seu coração recheado de inveja, essa pessoa é uma pessoa triste. E se ela não pedir a Deus que a liberte, ela vai viver triste até o último dia da vida dela. Esse pacote que eu acabei de dizer, de insatisfação, ingratidão, comparação e inveja, deixam a pessoa deprimida e aprisionam a pessoa num estado de ira. Não é que ela sentiu raiva. A pessoa ela fica presa na raiva. Você já topou com algumas pessoas que elas estão com raiva o tempo inteiro? Tem gente que está sempre nervoso, sempre irritado, sempre irado. Você vai conversar, a pessoa nunca está bem. Sempre tem um motivo para reclamar, um motivo para entristecer. Gente, isso derruba a vida da pessoa, tão diferente do testemunho que nós ouvimos, em que essa moça que partilhou tinha tudo para poder se deprimir, para se desgostar, para até abandonar o marido dela.
Ele conseguiu, ali com os negócios que fez, tomar um golpe, se endividar e ainda cometer um adultério. Se ponha no lugar dessa mulher. Quantos de nós que pensando estar no lugar dela, viria na cabeça imediatamente, eu deixava essa pessoa, eu ia viver minha vida, como é que ele faz uma coisa dessa? Que responsabilidade. E teria perdido mais uma coisa, além do dinheiro e da dignidade, não é? Do casamento. Teria perdido o próprio matrimônio, a própria família. Qual foi a resposta dela? Louvar a Deus em meio à dor, em meio à humilhação, ter gratidão pelo socorro divino que não abandona, confiar em Deus quando tudo parecia dizer o contrário. E qual foi a consequência disso? Um coração liberto, e os frutos não tardaram a vir. Aquilo que foi perdido também foi recuperado. Bendito seja Deus por aquelas pessoas que entenderam o poder da oração e do louvor em suas vidas, porque não serão aprisionadas nesse estado de raiva constante, de ira constante, que muita gente infelizmente vive. Então Deus sabia porque Caim estava daquele jeito. Como Deus sabe por que nós estamos do jeito que estamos. Deus sempre sabe, gente. Deus sabe porque Caim está daquele jeito, mas pergunta-lhe. Porque Deus não se impõe para nós. Ele se oferta, Ele convida. Ele não quer a nossa obrigação, Ele quer o nosso coração. E você não pode obrigar ninguém a te amar. Deus quer o nosso amor, por isso, Ele não pesa contra Caim. Ele pergunta para Caim, por que ele está triste, por que ele está irritado. Deus sabia, mas será que Caim sabia? E Deus pergunta, por que você está triste? Por que você está irritado? E às vezes Ele pergunta para nós, pela boca das pessoas que nos encontram. Estou vendo que você, Nilson, está abatido, o que está acontecendo? Estou vendo você, Sapo, está irritado, aconteceu alguma coisa? Por que você está entristecido? O Senhor pergunta para nós, por que você está triste? Por que você está abatido? Não é porque Deus não sabe, é para que a gente tome consciência de como o mal entrou no nosso coração, porque às vezes o mal entra no nosso coração por culpa própria, por nossa culpa, e às vezes o mal entra no nosso coração por causa de uma ferida que o outro causou, mas a gente, no momento em que foi ferido, abriu a porta. A pessoa tem um limite que ela pode fazer mal a você sem que você deixe. A partir dali, os piores males que ela pode fazer contra a sua vida é só se você deixar. O problema é que a gente abre o coração para a mágoa, a gente abre o coração para o ódio, para o desejo de vingança, e aí o mal entra para a inveja, aí o mal entra com tudo dentro do coração da gente, não é? Então Deus pergunta para ver se ele sabe por que ele está daquele jeito, se ele tem consciência de como a maldade entrou no coração dele. Mas Deus ama Caim, como ama Abel. Não é porque Deus prefere o bem do que o mal, que Deus ama mais quem acerta do que quem erra, que Deus ama mais o santo do que ama o pecador. A palavra de Deus, inclusive, diz que é diferente, que a pessoa que está mais necessitada, que é a que está mais perdida no pecado, é a que mais recebe o amor de Deus, porque é a que precisa mais. Não é que Deus dá mais para ela, é que na sua necessidade, ela precisa mais e acaba recebendo mais. Volto de novo para você, para a experiência do copo. O copo que está cheio não precisa ser enchido, mas o copo que está vazio tem espaço para encher muito. Quem se esvaziou pelas avenidas do pecado está vazio da presença de Deus. Então, quando se volta para Deus, a pessoa recebe, mas recebe assim uma abundância de graça, que às vezes quem está do lado fica até com ciúme, fica até com inveja. Deus nunca deixou de amar você por causa dos seus pecados. Deus nunca deixou de amar Caim
por causa das escolhas erradas que Caim fez. Deus ama Caim e por isso oferece o remédio e dá para ele um aviso. Qual que é o remédio? Se praticares o bem, poderás reabilitar-te. Se você fizer o que é certo, se você se voltar para o bem, se você se desvincular do mal, você será curado. Você se levantará. Você receberá a oportunidade de uma renovação. Vida nova Deus tem para você, se você se desligar do mal e escolher praticar o bem. Muitos males se curam quando a pessoa toma a decisão de praticar o bem, sabia? Muita gente é curada no momento em que abandona o mal e começa uma vida nova no Espírito Santo. É um processo de cura na vida da pessoa. Então, ser bom e fazer o bem não somente cura a doença, não somente recupera as forças e reanima a pessoa, como também se torna uma proteção e bloqueia a entrada do mal no coração da pessoa. Repito para você, quando você escolhe ser bom, quando você luta para fazer o bem, isso não somente cura a sua doença, recupera suas forças, reanima o seu ânimo que estava abatido, como também se torna uma proteção que bloqueia o seu coração para a entrada do mal. Você já viu que gente que vive para o bem, tem coisa que não pega na pessoa, tem coisa que não entra na pessoa, tem coisa que não abala a pessoa, e tem gente que fica com os nervos à flor da pele de ver o outro não se incomodar, de ver o outro achando que está tudo bom, ver o outro ser feliz apesar do mundo estar desabando do lado dele. Mas é isso que acontece com quem escolheu pelo bem e não pelo mal. Então, quem quer se habilitar, quem deseja refazer a própria vida, deve saber que somente pelo bem é que terá essa força. Você não vai conseguir reconstruir a sua vida pelos caminhos da vingança, pelos caminhos do rancor, pelos caminhos da maldade. Sabe, gente, eu gosto muito de ler. E eu gosto de ler esses grandes pensadores, e muitos deles estiveram envolvidos em guerras. Napoleão Bonaparte, uma mente brilhante. Maquiavel, o cara pensava com uma clareza, uma esperteza. Não é que Maquiavel era aquele cara mau, não. É que, vendo as maldades das pessoas, ele entendia como lidar com aquilo e como sobreviver àquilo. Então, os ensinamentos que ele trazia de como sobreviver àquilo são muito mal vistos, porque ele estava procurando ser mais esperto do que quem já era esperto, mais malandro do que quem já é malandro. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, de um chinês chamado Sun Tzu. Meu amigo, as coisas que estão ali são reais, mas eu, que sou cristão, não posso escolher aquele caminho, porque não são os caminhos da palavra de Deus. E essa sabedoria, é uma sabedoria mundana, manda a gente combater, ser mais esperto, sair na frente, e a palavra de Deus nos diz: não faça resistência ao malvado. Se te bateu numa face, oferece a outra. Se te tirou o manto, entrega também a túnica. Dai de graça o que de graça recebeste. Perdoai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. O nosso caminho vai na contramão do caminho do mundo. Você está entendendo? Eu te dei exemplo aqui de 4 livros maravilhosos. Bom para a gente conhecer. Mas são o modo de pensar do mundo. Não são o modo de pensar do cristão, não é o modo de pensar de Deus. Então, Deus dá a ele um remédio. Qual foi o remédio? Se praticares o bem, vais te habilitar, poderás reabilitar-te, poderás curar-te, mas também dá um aviso. Qual é o aviso? Se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te.
mas tu deverás dominá-lo. O pecado vem sempre bater na porta de quem se entrega ao mal. Não se entregue ao mal. Lutar com o mal, a gente luta. Errar e fazer o mal sem querer, todos nós fazemos. Isso é quase todo dia, gente. Mas uma coisa é você, por distração, por um momento de impulso, você fazer o mal. Outra coisa é você se entregar ao mal. Trabalhar com aquilo como se fosse uma ferramenta que você pudesse utilizar. Abraçar um jeito maligno, diabólico, de viver como estilo de vida. O mundo é dos espertos. Não, o mundo não é dos espertos. O mundo é de quem é de Deus. O mundo é dos mansos, diz as bem-aventuranças. Os mansos herdarão a terra. Não os diabólicos, não os malandros, não os espertos, não quem faz o mal. Quem faz o mal vai ganhar uma herança que não quer. O mal vai passar a viver com essa pessoa. É como você trazer um leão selvagem para dentro da sua casa. Vai estar te rondando à espera de te devorar. É somente com esforço, é mediante a batalha que a gente pode resistir sem se deixar arrastar pelo mal. Então, quando alguém se entrega ao mal, o seu coração se inclina para aquilo que não presta. O seu desejo torna-se tendencioso e fazer o bem vai se tornando uma dificuldade para a pessoa. Qual é um dos grandes castigos do mal? É que acostuma você com a facilidade do que é mal e torna para você cada vez mais difícil fazer o bem. Põe suas mãos sobre o seu coração um pouquinho, se você puder, feche os seus olhos. Pensa sobre isso. Tudo que nos pode fazer melhores e mais felizes nos foi dado por Deus. Se a nossa consciência estiver limpa, nada pode nos fazer o mal. Quem decidiu por fazer somente o bem, se você se decidiu fazer somente o bem, jamais você vai se sentir insatisfeito ou infeliz, porque tudo que Deus deseja é que você tenha um coração voltado para o bem. E tudo o que você deseja, ao se decidir para o bem, Deus coloca ao seu alcance. Quem diz que fazer o bem o torna infeliz, ou não acredita em Deus, ou não está fazendo nada que seja realmente bom, porque o bem reabilita. Senhor, a minha escolha é essa. Eu quero fazer o bem nesse dia. Diante desta palavra, Senhor, eu tomo a minha decisão. Eu desejo, Senhor. Eu que quero, Senhor Jesus, esvaziar-me inteiramente. O convite que nós fazemos a você que nos acompanha, assim como Abel, dar o seu melhor, as primícias, a vida e o coração, para assim viver o bem que nos é necessário. Rezemos cantando. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor, tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Esse é o segredo da felicidade, é entregar tudo para Ele. Esta oferta de amor, esta oferta de vida, como fez Abel, dar o meu melhor e a partir do melhor que é o meu esvaziar-me, para encher-me de Deus, viver a bondade e viver concretamente tudo que tão belamente, concretamente nos trouxe o Márcio nesta colocação. Entregue-se, esvazie-se, transforme numa canção e numa oração as suas juras de amor. Obrigado, Senhor, porque é a Ti que nós queremos entregar os nossos corações. O Senhor nos
conceda essa graça de praticar o bem em todo o tempo, de deixar aquilo que é mal para trás. Há em nós a semente do bem. Quando nós buscamos dentro, no interior de cada um, nós vamos encontrar esse bem, porque nos remete à imagem e semelhança com o Senhor. Por que muitas vezes nós buscamos o mal? Porque o mal está à nossa volta. Mas hoje o Senhor nos traz de volta a esse chamado, o Senhor nos traz de volta a essa ordem, buscar em nós aquilo que é bom e começarmos a praticar o bem. E com a graça de Deus, logo estaremos fazendo tudo da melhor forma. Quero agora também pedir para a Dani trazer para a gente o testemunho, né? Porque como Santo Agostinho sempre diz, as palavras convencem, os testemunhos arrastam. Tem muita gente, Márcio, que pela palavra já abre o coração. Tem gente que precisa, como Judas, ver para crer, não é? Então vamos para um testemunho que com certeza vai ajudar a todos. Sim, claro, né? E nós ouvimos nessa partilha da palavra tanto, né? Ouvirmos sobre as primícias, sobre a generosidade. Eu quero trazer aqui uma aniversariante do dia, que é a Selma Rodrigues, que ama a Canção Nova, que está sempre sintonizada, ligadinha, e ela mandou uma mensagem para a gente. Bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Amo vocês. Hoje é meu aniversário, 53 anos. Parabéns, querida. Parabéns, beijo. Deus te abençoe muito. Já fiz meu Pix aniversário. Sou muito grata por esta bênção que é a Canção Nova. Fez toda a diferença na minha conversão. Sou feliz e amo ser católica. A evangelização é uma necessidade nesse mundo. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Olha só que bonito, né? O Márcio trazia para a gente, né, dessa generosidade, porque abre as portas para muitas questões da nossa alma. Então, essa nossa irmã Selma, né, no dia do seu aniversário, abriu o coração, né, e também com generosidade nos ajudou. Então, se você também quer nos ajudar, né, o nosso Pix, pix.doação@cançãonova.com, para você nos ajudar a continuar evangelizando, nos ajudar a continuar chegando em tantas casas e no coração também de tantas pessoas. Quero trazer mais um testemunho, mas antes também quero mandar um abraço para a Roseli, que é nossa colaboradora lá na Missão Canção Nova de Belo Horizonte, que trabalha conosco e que todos os dias assiste o Sorrindo para a Vida, reza e trabalha com generosidade, né? E os frutos que a gente colhe dessa generosidade, o carinho, a amizade que vai se criando, né? Esse laço de família que é também fruto de um trabalho, como a frase dizia, né? Que o trabalho das nossas mãos produz os frutos. Então, a amizade, o bem-estar ali no ambiente é um fruto também dessa generosidade. Então, Roseli, querida, um beijo e um abraço para você. E quero trazer agora, por fim, o testemunho da Iana Mares. O Márcio trazia também ali sobre a evangelização dos nossos produtos, a camiseta de São Miguel Arcanjo e a força que é a presença de São Miguel Arcanjo, essa devoção, essa relação de confiança e de combate também nas horas difíceis da nossa vida. E essa irmã, ela traz o testemunho dela assim. Sou casada há 7 anos na Igreja Católica e no cartório. E no ano passado decidimos que queríamos ter filho. Sabia que não seria fácil, pois tenho um ovário policístico. Então comecei a fazer o tratamento e mês a mês batia aquele desespero por não conseguir. Mas sempre colocando em minha mente e meu coração que Deus sabe exatamente a hora certa. Começamos a novena de São Miguel. Fiz rigorosamente todos os dias e sempre pedindo por uma gravidez ou alguma resposta. E caso engravidasse, se fosse menino, daria o nome de Miguel em forma de agradecimento. No dia da novena, que teve a missionária da África, acho que a Dani, é isso mesmo, a Daniela Luísa, nossa irmã que está na África. Em algum mistério do terço mariano, ela disse para as pessoas que queriam engravidar, que Deus estava preparando quanto à pessoa e quanto ao esposo. Nesse momento, tomei posse da palavra. Lágrimas caíram naturalmente e senti realmente que aquelas palavras seriam para mim. Dias após, descobri minha gravidez, para a honra e glória do Senhor. Vindo uma linda menininha chamada Beatriz, hoje com 7 meses. Agradeço a Deus,
Nossa Senhora, pela bênção recebida. Agradeço também à Canção Nova e ao Padre Adriano por terem sido instrumentos e serem instrumentos de Deus para nós. Obrigada. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Muito importante a gente manter essa graça ao alcance de tantos. Tem muita gente que não tem acesso ao Evangelho, meu povo querido, a não ser por meios de comunicação como é a Canção Nova. E você que ajuda esta obra, está evangelizando, porque sem a sua ajuda a Canção Nova não chegaria lá. Então, é a TV, é a rádio. Você sabia que tem lugares que a Canção Nova só pega pela rádio? Nem todo mundo tem acesso fácil à internet no Brasil, tá? E nem todas as pessoas têm acesso à televisão e a tantos canais com facilidade. É que a gente que mora nos centros urbanos acha que o que é para nós é para todo mundo. Tem lugar que a Canção Nova só pega através da rádio. E você evangeliza essas pessoas quando você ajuda. Então, nesse dia de hoje, eu faço um convite para você. Ajude a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. Esse é o meio mais prático. Vai direto, não tem desconto, né? Banco não tira taxa em cima disso, por isso que a gente recomenda tanto. Mas, se você quiser alguma outra forma de colaboração, é só entrar em clube.cançãonova.com, porque ali tem, para você ajudar por meio de cartão de crédito, se você quiser, você pode imprimir um boleto, tem gente que prefere, tem as nossas contas para você fazer a transferência, contas de vários bancos, inclusive do banco que você utiliza. Então, dá uma olhadinha, que eu só citei algumas, mas tem outras lá, clube.cançãonova.com. E aproveita e já se inscreve como sócio evangelizador. Combinado? É assim que a Canção Nova evangeliza. Nós precisamos de você para continuar evangelizando. É através do sócio. Você que talvez não nos conhece bem, o Márcio disse, aí é só você acessar clube.cançãonova.com ou ligue 12-3186-2600 e diz, eu quero ser sócio dessa obra. Porque olha só hoje, quanta bênção. Famílias restauradas, a pessoa que não engravidava e por uma palavra, por um momento de oração, graças a Deus, a Maria Beatriz ou sou Beatriz? Iana. A Iana. A nenezinha, a bebê chama Beatriz, É, mas a mãe é a Iana. A bebezinha veio, né, ao mundo, graças a Deus e a sua fidelidade. E por graça de Deus, nós subimos 5% de ontem para hoje, Márcio. Glória a Deus. Foi uma boa porcentagem. Foi uma boa porcentagem. Graças a Deus. É o mês de janeiro começando muito bem. Muito bem. Mas não pode só começar, ele tem que se manter assim, tá certo, gente? Esse meio e fim, né, Márcio? Exatamente. No dia 31, a Muito gente bem. quer chegar aqui dizendo isso. Fomos muito bem, né, durante o mês de Chegamos janeiro. aos 100%, Ou né? mais. Ou mais. Eu gosto isso muito do mesmo. Sapo porque ele é muito otimista e sempre ele diz que é mais que 100%. Estamos em déficit aí de 1%, que eu chutei 101, né? Deu 100. Mas é 101 esse mês, quem sabe, né? E aí, janeiro? É. Então é isso, nós agradecemos demais a você. Você que não é sócio, pode contribuir, pix.doação@cançãonova.com. E aqui eu quero mandar um abraço para um padre muito querido, Márcio, que é parceiro da Missão de São Paulo, aqui também, sempre nos ajudando. Ele está ligadinho, o Padre Fábio Lima, da paróquia Santo Antônio Maria Claré, lá em Guarulhos. Também para o apostolado da oração, que está ligadinho conosco. Célia, minha prima, que conduz esse apostolado lá em Goiás. Célia, verifique se esse pessoal aí é sócio. Se não for, por favor, já faça o cadastro delas, tá bom? Para ajudar a Canção Nova. Um grande beijo para minha prima Diana, que enfrenta um problema seríssimo com a filha. A filha teve um acidente no dia 26 de dezembro, pós-natal, de moto, e ela está na UTI em estado delicado. Vamos rezar por ela. Eu peço a oração de todos vocês e da família Canção Nova, porque o Padre Jonas diz que tudo pode ser mudado pela força da oração. E ontem o Márcio trouxe aqui a palavra de São Paulo, eu sei em quem eu pus a minha confiança. É, isso mesmo. E ele é fiel, não é? Então, eu continuo acreditando junto com a minha família. Quero agradecer muito a Dani pela sua presença aqui hoje, em dose dupla, né? Em dose dupla Dani aí? agora. Dani? Elisa. Aqui conosco. Márcio, sempre uma alegria estar Oh, contigo, muito meu amor. obrigado, querido. Termino aqui fazendo um convite. 2027, nós vamos ter uma peregrinação para a Terra Santa. Vamos estar saindo no dia 11 de maio de 2027. E estou convidando você para nós irmos juntos. Faça a sua inscrição pela Obra de Maria, através do telefone 0, código da operadora 12 3186
2055, você já pensou? A gente juntos lá na Terra Santa? Será maravilhoso. Eu quero isso, Deus quiser. E você, Renilson? Sim, que bom estarmos juntos mais uma vez, graças a Deus. Quiser. Muito obrigada por tudo, Obrigado. Sapo. Até amanhã. Até amanhã, com a graça de Deus. Fiquem com Deus, sorrindo para a vida durante todo esse dia. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, dê o seu melhor, porque em tudo o Senhor quer realizar em sua vida uma obra nova. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti